É isso aí, galera. A HCTR subiu 9%, pouco mais de 9%, na verdade, depois do lançamento do relatório gerencial, o relatório mais atualizado, o relatório de agosto. Mas aí, o que será que tem nesse relatório para ter contribuído para essa alta do HCTR? Bom, é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Mas antes da gente seguir, quero trazer aí alguns pedidos para você, tá? Então, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no meu canal, deixa o teu like, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. E se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho, porque toda vez que eu liberar um conteúdo novo, o YouTube ele vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área. Beleza? Então, deixou o teu like, se inscreveu, clicou no sininho. Vamos lá. O último recadinho é que na descrição aqui do vídeo eu estou deixando o link para o Nova Renda, que é o meu curso de fundos imobiliários, tá? Onde você vai poder aprender sobre os principais indicadores de fundos de tijolo, fundos de papel, vai aprender como analisar esses fundos e também vai ter acesso a um grupo exclusivo com conteúdo diário e para você poder tirar as suas dúvidas sobre fundos imobiliários. Beleza? Galera, vamos lá. HCTR11, então, na sexta-feira o fundo bateu aí uma alta superior a 9%, porém no mês o fundo teve uma queda de 30%, tá? Só que o fundo liberou o relatório gerencial no último dia 28 de setembro, tá? Então, relatório gerencial no dia 28, e aí no dia 29 o fundo valorizou aí mais de 9%. Beleza? Então, estou aqui com o relatório gerencial do HCTR aberto. Vamos trazer aqui os principais highlights, os principais pontos do fundo, tá? A gente vê aqui uma liquidez próxima a 6 milhões, um valor patrimonial próximo a 2,5 bi e um valor de mercado inferior a 1 bilhão. Então, os principais highlights aqui, tá? O fundo comenta sobre a distribuição de agosto, tá? Distribuiu agora em setembro 17 centavos, referente aos resultados de agosto, tá? Então, o fundo comenta um pouquinho sobre essa restrição contábil e traz aqui uma perspectiva para distribuição futura, tá? Então, esse ponto aqui provavelmente favoreceu aí a valorização do fundo na sexta-feira, tá? E aí ele comenta: mantendo-se as variáveis constantes, o HCTR deve distribuir no resultado referente a setembro, ou seja, pagamento agora de outubro, resultado semelhante ao observado em agosto. A partir de outubro, resultado que deve ser distribuído em novembro, projeta-se crescimento gradual nos valores a serem distribuídos mensalmente. Então, diferente do pagamento que foi feito agora em setembro, que pegou todo mundo no susto, e aí foi a origem dessa nova desvalorização do HCTR. A gente, logo assim que o fundo anunciou esse pagamento de 17 centavos, o fundo caiu 20% no início da semana seguinte. Aqui o fundo já está avisando: olha, eu vou pagar 17 centavos agora, tá? Então não é para ninguém tomar susto e se tudo rodar bem, eu devo aumentar gradualmente o meu dividendo. Ele não fala como, até porque guidance, projeção de dividendo não deve ser encarada como promessa. Tá? É muito comum a gente ver em relatórios gerenciais aquelas faixas de dividendo. A ideia da gestora é pagar entre tanto e tanto, tá? Mas você não deve considerar isso como promessa. É uma perspectiva, é um guidance, é um norte, mas não é uma promessa, beleza? Se o fundo conseguir manter naquela faixa, ótimo. Mas se ele não conseguir, você não deve encarar aquilo como uma promessa, tá? Então, isso aqui é um ponto muito positivo, tá? Claro, a gente precisa também de outros fatores para isso poder contribuir, para isso poder acontecer, tá? Outros fatores que precisam contribuir, mas é evidente que o fundo já está avisando que ele vai pagar 17 centavos agora, então não é para ninguém tomar susto, e tem uma perspectiva de aumento de dividendos ao longo dos próximos meses, tá? Resultado recorde no grupo Wish. A rede hoteleira reportou novamente bons resultados operacionais, com destaque para a taxa de ocupação e receitas. Então aqui a gente está falando de um setor bem complicado, que é o setor de turismo, o setor de hotéis, e que apresentou aqui uma melhora. Pelo menos o grupo Wish aqui apresentou aí uma melhora. Então, se esse ativo, se esse devedor começa a apresentar melhora operacional, a gente começa a ter um destravamento ali de inadimplência. Então, isso é muito positivo também, tá? Evento subsequente do CRI Heritage Tower, o fundo recebeu pré-pagamento aqui na quantia de 7,6 milhões na competência de setembro, portanto, com reflexo a ser observado no próximo relatório gerencial.
Beleza? Retomada das distribuições do CRI Alta Vista Termas Resort. Tá? Após acordo entre as partes, foi definida a reestruturação do ativo com retomada nos pagamentos. Beleza? Então, a gente tem aqui também uma retomada de pagamentos. Então, a gente tem projeção de aumento de dividendos, a gente tem alguns devedores apresentando melhora operacional, melhora nos resultados, a gente tem retomada de pagamento depois desse período de waiver, de carência. Então, por conta disso, o mercado deve ter gostado e aí acabou jogando o preço lá em cima, tá? É evidente, e eu gravei até um conteúdo sobre isso, que vai ao ar aqui no YouTube também, do quanto que o HCTR precisa subir para poder chegar no patamar que ele estava em setembro do ano passado, que era ali por volta de R$ 102. Tá? Então, gravei um conteúdo sobre isso, vai ao ar daqui a alguns dias, beleza? E é isso. Mas aqui o relatório gerencial, ele mostra que, cara, a gente teve algumas coisas positivas no fundo, beleza? Então, é importante a gente também pontuar, beleza? Aqui comentando sobre panoramas e tudo mais, as perspectivas aqui para distribuições futuras, beleza? Então, o fundo comenta aqui, né? Vale notar que enquanto o fundo repõe o caixa pela restrição imposta, pela diminuição do saldo contábil, os valores não distribuídos continuam sendo investidos em ativos com riscos descorrelacionados ao restante do portfólio. Ou seja, produtos com alta liquidez, produtos de baixo risco. Tá? Porque o foco do HCTR é investimento em crédito high yield. Então ele monta operações de crédito, ele entra em operações de créditos mais arriscados, visando maiores dividendos. Por isso high yield. Tá? Mas o caixa, ele está aplicando em ativos com maior liquidez e menor risco. Tá? É isso que ele quer dizer com essa frase aqui no relatório. Um pouquinho de cenário macro, tá? A gente tem aqui a menção sobre o início do ciclo de queda da taxa Selic. Então, queda de taxa Selic, a gente torna o crédito mais barato, mais saudável tende a ser o endividamento para as empresas, a gente acaba melhorando esse risco de inadimplência. Dívida mais barata, a gente passa a ter um cenário mais tranquilo para pagamento de dívidas. Tá? Então, esse aqui é um ponto que também vai favorecer o HCTR. Beleza? Tanto que ele comenta, né? A redução nas taxas de juros possui impactos positivos diversos no mercado e em nosso portfólio. Em especial, a redução dos juros reais, dada a predominância de ativos indexados ao IPCA. Portanto, seguimos atentos à continuidade do ciclo de taxa de juros. Beleza? Então, isso aqui é importante. Há ainda repercussões diretas nas operações de crédito que começam a vislumbrar perspectivas mais favoráveis, gerando condições mais saudáveis para as operações dos ativos. Esse cenário também permite às companhias se refinanciarem a taxas mais atrativas, melhorando seus perfis de endividamento e, consequente, o fluxo de caixa livre. Foi o que a gente acabou de mencionar aqui. Eventos subsequentes. Consideramos importante ressaltar eventos subsequentes em relação à competência de setembro. Realizou pré-pagamento. Desse modo, a HCTR recebeu quase 8 milhões em caixa na competência de setembro. Portanto, com resultado a ser observado nas demonstrações do próximo relatório gerencial. Reestruturações, tá? Algumas reestruturações aqui nas dívidas, beleza? Então, ó, os próximos meses marcam o fim do prazo de vigência de parcela dos ativos na situação de waiver, ou seja, aquela carência para reorganização da dívida. Importante ressaltar que em todo o processo de waiver, os prazos eventualmente podem ser renegociados ao término do período. Em dezembro de 23, por exemplo, terminam os prazos para o One-Hold, In-Hope e Circuito de Compras, sendo que este último está em waiver parcial, ou seja, atualmente realiza pagamentos de 50% dos juros devidos. Essas decisões são aprovadas pelos credores e publicadas em atas. Tá? Então, cada ata aqui foi liberada. Beleza? Ótimo. Então, sobre alguns devedores aqui, Gramado Parques, Alta Vista e Melchioreto. Vamos lá. Aqui falando sobre... durante o mês... comentando aqui, né? Durante o mês de agosto foi alcançado um acordo entre o CRI Alta Vista, localizado em Caldas Novas, e seus credores, com a retomada gradual nos pagamentos prevista para ocorrer a partir do mês de setembro. Então,
mais um ativo aqui que está na carteira do HCTR, que fez uma reestruturação e que deve retomar os pagamentos em setembro. Beleza? Perfeito. Aqui em cima falando sobre o Gramado Parks. Em setembro, recebemos as minutas para uma possível nova Assembleia Geral de Titulares, assim, data a ser definida, para discutir os planos de renegociação das dívidas. Então, a gente tem Gramado Parks aqui também, que foi ali o ponto de partida de toda essa derrocada do HCTR, também já convocando ali e tudo mais para uma nova Assembleia, para poder fazer uma renegociação das dívidas com os credores. Conforme reportado no relatório gerencial de maio de 2023, a companhia havia solicitado, no caso o CRI Alta Vista, havia solicitado a extensão do prazo em 3 anos, com vencimento em maio de 2028. Durante a renegociação, foi concedido o waiver para o pagamento das parcelas vencidas entre abril e agosto, com os juros do período sendo incorporados ao saldo devedor. Também foi aprovada a substituição da administração do projeto e das garantias. Em contrapartida, a taxa de remuneração aumentou em 100 pontos base, IPCA mais 11, bem como foi realizado em ajuste na curva de amortização, demonstrando a intenção da companhia de complementar as parcelas com recursos próprios durante os primeiros meses da operação. Beleza? Então, mais um ponto aqui de reestruturação na dívida, envolvendo aqui o CRI Alta Vista. Na competência de agosto também foi realizada a AGT, Assembleia Geral de Titulares, do CRI Melchiorito. Na ocasião, os credores acordaram pela liberação de 2 de seus empreendimentos para que a incorporadora receba funding de outra operação estruturada para financiá-los. A decisão envolve tanto seus ativos como passivos. Também foi decidido pelo waiver das parcelas de setembro a dezembro, de modo que a companhia fortaleça o fundo de obras da operação. Como contrapartida, no entanto, houve um aumento de 100 pontos na taxa base de remuneração aos investidores, em operação a ser estruturada para refinanciamento dos projetos em vigor. Então, teve ali o waiver, então de fato a gente teve ali a suspensão momentânea dos pagamentos, mas a taxa ela foi reajustada, né? Tipo, eu vou te ajudar aqui, eu não vou receber nada em contrapartida. Não, então a gente teve isso. Aqui, Grupo IS, né? Lá atrás a gente falou sobre a melhora nos resultados operacionais. O fundo aqui comenta, né? No 8º mês do ano, agosto, o grupo obteve sua maior taxa de ocupação para o mês de agosto desde o início de sua série histórica, em 2017. Também foi observada a maior taxa média para as diárias no período e tudo mais. Somados, esses indicadores se traduzem na maior receita para o mês de agosto desde o início da série histórica, aos 25 milhões. Beleza? Então, galera, a gente tem aqui, aí já vem para a DRE, beleza? A gente vê o fluxo de caixa. A gente consegue observar uma certa melhora aqui, uma flutuação no fluxo de caixa, mas uma certa evolução aqui no fluxo de caixa, ou melhor, aqui embaixo, no fluxo de caixa. Então, a gente consegue observar uma certa evolução, tá? Então, é algo positivo, tá? E aí a gente entra no histórico de distribuição, histórico de rentabilidade, carteira, a gente já bateu tudo isso daqui, tá? Só para vocês olharem, tá? A carteira de crédito aqui do HCTR, a gente tem as legendas aqui, boa parte estão em renegociação, tá? Nenhuma tá em nenhuma aqui tá em vencimento antecipado. Deixa eu voltar aqui. Peraí, boa. O relatório é um pouquinho pesado aí. Nenhuma aqui em vencimento antecipado, tá? A gente tem aqui algumas operações adimplentes, outras estão adimplentes, porém em período de waiver, e boa parte aqui em negociação. Então a gente vê até uma certa gestão ativa aqui nesse ativo, tá bom? Então, o que a gente precisa olhar aqui? Cara, o relatório de agosto veio um relatório com boas perspectivas. É claro que o desafio do HCTR, ele é grande, tá? A gente está falando aí de um fundo que, cara, sofreu bastante com inadimplência. A gente está falando aí de um fundo que teve a sua imagem muito queimada, beleza? Ao longo desses últimos meses, por conta de diversos problemas, tá? Mas, ao que tudo indica, beleza? O fundo, cara, fez um relatório aqui, trouxe um relatório para dar uma acalmada na galera, para acalmar os ânimos da galera. Trouxe perspectiva de aumentar gradualmente os dividendos, comentou que o próximo dividendo vai ser de 17 centavos, então não vai pegar ninguém no susto, como foi o dividendo agora pago em setembro. O fundo saiu de 50 centavos para 17 centavos,
tanto que o fundo tomou 20% de queda já na cabeça. Então, vem um relatório ali para dar uma tranquilizada e também comentar sobre algumas operações que o fundo fez de reestruturação, comentar sobre melhora de alguns indicadores. Então, vem um relatório até bem interessante. Tá? Então, era a ideia aqui, comentar os principais highlights aí do relatório que poderia justificar essa alta aí de mais de 9% na última sexta-feira. Beleza? Então, galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, cara, manda aqui nos comentários. Pode ir lá no meu Instagram também, @oandersonmoreira, tudo junto, oandersonmoreira, tudo junto. Vai ser um prazer te ajudar. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, deixa o teu like, clica no sininho. Na descrição aqui do vídeo eu tô deixando o link para o Nova Renda, tô deixando também o link para a consultoria de investimentos, tá? O meu acompanhamento de 12 meses, não só da sua carteira de fundos imobiliários, mas de ações, renda fixa, investimentos alternativos, investimentos internacionais. Beleza? Então é isso, galera. Nos vemos aí no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!